Oi, gente. E neste vídeo eu vou continuar falando sobre o tópico de gestão de pessoas, né? Mais especificamente a parte de motivação, que ambos são tópicos de administração geral, então no nosso edital. Motivação, primeira coisa que a gente tem que entender, por óbvio, é o conceito, né? O conceito de motivação, eu gosto dos conceitos mais simples, né? É motivo, é a ideia de motivos, né? E mais especificamente, eu não vou escrever isso tudo não. Deixa eu ver. Motivo para ação, como o próprio nome já diz. São as forças que levam as pessoas a agir, a se comportar de determinada maneira, ok? É interessante a gente também relacionar que tanto motivação como o tópico do próximo vídeo que eu vou gravar, que é liderança, eles estão ligados à ideia de direção lá no processo administrativo. Lembram ainda? Planejamento, organização, direção e controle. Ambos são da direção. Só que eu fazer assim com o outro dedo. Também. Eles são um motivo para a ação, motivação, motivo para a ação. E eles estão ligados ao desempenho também, né? Não confundam a motivação com o desempenho, até porque a motivação ela diz respeito prioritariamente a razões internas que levam as pessoas a agir. A motivação, existe mais ou menos que um consenso na doutrina, que ela sempre vai ser interna, mas ela sim pode se influenciar por fatores externos. Já o desempenho, ele sempre vai ser externo, ele sempre vai ser externado até para a organização, ele é útil para concretizar os fins da organização e ele depende de mais coisas. A motivação é um fator importante para um bom desempenho, mas, por exemplo, do que adianta um funcionário bem motivado se ele não tem conhecimento na área que ele está fazendo? Ou um funcionário que ele até tem um vasto conhecimento, ele tem uma ótima motivação, ele está interessado em fazer aquele trabalho, mas ele não tem suporte organizacional. Vamos pensar um desenhista com esse notebook aqui que eu não consigo nem escrever direito. Ele não vai fazer um bom trabalho e não vai ser culpa dele, vai ser meio que culpa da organização. Não é porque ele está desmotivado. De que adiantaria, por exemplo, uma estratégia para aumentar a motivação dele se ele já está motivado, se as falhas no desempenho dele são oriundos de outros fatores. Aí não confundam quando a banca disser que a motivação garante um bom desempenho. Não, ela é uma tendência maior para um bom desempenho. O funcionário motivado tem uma maior tendência de ter um desempenho melhor, mas depende de outras coisas, certo? Passando para o próximo slide, a gente pode ver que a motivação ela se divide em três fatores, basicamente. O primeiro deles é a direção. Em qual sentido estão os esforços de determinado funcionário? Porque o funcionário pode estar fazendo, por exemplo, uma empresa que tem um objetivo de ser sustentável. Um funcionário que ele reduz a quantidade de lixo da empresa, ele faz produtos que visam a inovação, o menor uso de recursos naturais, evitando plástico, esse tipo de coisa, a motivação dele está direcionada para os objetivos organizacionais. Tipo, quero fazer isso, eu quero fazer um produto mais sustentável. Agora, um funcionário que ele sim tem motivação, mas a direção dele é simplesmente vender, 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 não está em consonância com esse objetivo de sustentabilidade. Entenderam a ideia? Motivação sempre vai ter uma direção e, por vezes, ela vai ter que ser readequada. O funcionário pode começar com motivação na direção certa, mas ele pode acabar se desviando por algum motivo. Então, isso é uma das funções até das teorias de motivação que a gente vai ver logo após. Além disso, a motivação, a gente também pode dizer que ela vai ter uma intensidade, que pode ser alta ou baixa, certo? A intensidade, geralmente, ela vai ser diretamente, ou melhor, inversamente proporcional à persistência. Uma pessoa muito motivada, ela tende a se cansar, a se exaurir, tende a acabar mais rapidamente. E essa ideia de persistência. A persistência é por quanto tempo uma pessoa consegue ficar motivada. Esse é o problema, por exemplo, de estudar para concurso. Todo mundo, quando começa a estudar para concurso, tem a ideia de que primeiro tem que se fazer o quê? Determinar sua direção. Beleza, vou estudar para concursos de tribunais. Fechou sua direção, sempre vai estar fazendo um processo de controle, adequando ela, né? E no início você está motivadaço. Mas quanto tempo você consegue ficar motivadaço? O mais adequado é o quê? Pelo menos para mim. Não estude 10 horas por dia. Estude 4 horas por dia, porque estudando 10 horas por dia você estuda 2 vezes e nunca mais. Agora, 4 horas por dia você estuda todo dia, durante um mês. Já deu pro gasto. Entenderam as ideias mais ou menos? Persistência é ligada a tempo. Quanto tempo a pessoa consegue? E existe uma ideia muito de tentar balancear a persistência com a intensidade. Uma intensidade moderada tende a ser mais adequada. Que uma pessoa também que, tipo, tô motivado, hoje eu vou construir uma casa. E aí pega, martela um prego e vai embora, ela não tá tão motivada assim, né? É adequado que a motivação seja um pouco mais elevada, ok?
E entrando nessa ideia de motivação, a primeira pergunta que talvez a banca nos faça, né? E o dinheiro? O dinheiro motiva? A tendência é que diga que não. Que o dinheiro não motiva. O que pode vir a motivar não é o dinheiro, mas os benefícios que ele traz. Explico. No caso, o dinheiro não motiva, mas ele pode ser usado para que a pessoa realize os seus objetivos. Vamos pensar, por exemplo, que eu desejo fazer muitas viagens. Eu desejo isso mesmo. Aí, para isso, você precisa de dinheiro. Ou seja, não é o dinheiro que está te motivando. É a possibilidade que o dinheiro ele te permite de, quando você tiver maiores condições financeiras, realizar as viagens, por exemplo, que você quer, comprar aquilo que você deseja e tal. Além disso, o dinheiro também ele não pode motivar, porque os motivos eles são internos, né? Em regra, eles são internos. Existem algumas pessoas que consideram que existem motivos externos, mas é uma coisa que parece até um pouco sem lógica. Como é que o motivo vai ser externo? Isso daí confunde-se com a ideia de que não é o motivo que é externo. O motivo é sempre interno. É sempre uma coisa que eu desejo. Por exemplo, o dinheiro para uma pessoa pode ser motivador de uma forma que é para outra pessoa, ou geralmente que não é, entendeu? Eu quero dinheiro para investir num melhor curso de educação. Tá vendo que o motivo é diferente? Apesar de que o incentivo possa ser parecido, o motivo sempre vai ser interno. O que vai ser externo vai ser a coisa que vai, como eu posso falar, que vai influenciar, o fator que vai influenciar, beleza? Quando a gente estudar a teoria dos dois fatores de Hesber, que é uma das teorias que é mais cobrada em concurso, a gente vai ver que o dinheiro ele é um fator higiênico, ou seja, ele não faz com que a pessoa fique motivada, mas ela faz com que ele não fique insatisfeito. Porque, por exemplo, convenhamos, você trabalhar sem receber salário, salvo se você for um voluntário, né? Não é uma coisa que vai te agradar. Mas receber o salário por si só, o salário acordado, também não vai te deixar feliz da vida. Vai, tipo, a empresa está cumprindo o mínimo da sua obrigação. Eu já tive muito chefe que acreditava que não, tô pagando certinho, todo dia 5, por que vocês não estão trabalhando? Bom, então, né? Porque você mandou construir um prédio com escova de dente, entendeu? Lavar o prédio com escova de dente. Esse tipo de coisa, né? Mas deixa eu falar de mim. Existem basicamente dois grandes rolos de teoria. O primeiro é as teorias de conteúdo. Elas se preocupam com o fator de o que motiva, certo? Também podem ser chamadas de teorias mais estáticas. O que motiva? Já as teorias de processo, elas são mais modernas. Apesar disso, elas são menos cobradas. A principal delas é Victor Vroom. A gente vai ver elas depois, né? E ela se preocupa com o fator de como a gente vai motivar. O negócio correu ali. Como uma pessoa fica motivada. Elas estão ligadas mais em analisar como deixar uma pessoa motivada do que quais são os aspectos que motivam. Então, em vez de explicar simplesmente assim, né? Vamos para as teorias, que é o mais adequado, até para o tempo não ficar muito grande no tempo do vídeo, né? Primeira teoria, a teoria de Maslow, uma das mais cobradas. Essa é a seguinte, são as duas mais cobradas. Se a gente for pensar nas teorias de processo, vai ter a de Victor Vroom também, já vou adiantando, a teoria da valência, que é muito cobrada, mas as principais são essas duas. Aqui essa imagem eu peguei da internet, então algumas coisas vão estar meio erradas entre aspas, né? Porque elas vão estar interpretadas de outras maneiras que não são a maneira usual, que não é a maneira usual da banca. Inclusive, a gente já respondeu questão sobre motivação, se eu não me engano, quando a gente estudou sobre gestão de pessoas. Eu vou deixar linkado no final do vídeo também as questões de lá, né? O primeiro nível é esse daqui? Não, o primeiro nível é esse daqui. Ele aqui colocou fisiologia, né? A gente pode relacionar aqui com as necessidades fisiológicas. Não vou escrever não, já tá? São as necessidades fisiológicas. Para Maslow, as necessidades de um ser humano são colocadas numa hierarquia e a gente sempre vai tentar preencher o nível de baixo primeiramente. Se esse nível aqui ele tiver completamente preenchido, ele vai tentar buscar o nível seguinte. Não existe, pelo menos para Maslow, a ideia de uma pessoa que não tem suas necessidades fisiológicas feitas, realizadas, ele tentar a necessidade de autoestima, necessidades sociais. Isso não existe. Uma pessoa com a necessidade inferior sempre vai querer preencher ela. Outra coisa também importante das teorias de Maslow, da teoria de Maslow, é que uma necessidade já preenchida, ela não motiva. Imagina uma pessoa que ela tem o que comer, tem o que beber, tem onde dormir, tem isso daí.
Então, ela já está preenchida. Aí você pensa numa pessoa que ela está satisfeita, que ela já comeu. Você oferece comida, você acha que ela vai querer? Não, ela já comeu, ela já está satisfeita. Uma necessidade satisfeita não motiva. É a última necessidade, a última nesse sentido, entendo, a mais de baixo, que ela vai motivar, que ela vai levar uma pessoa à motivação, que é a ideia de tentar preencher essa necessidade, ok? Depois, vem, aqui ele colocou o nome certinho. As necessidades de segurança, que é garantir aquilo. Se eu já tenho onde dormir hoje, eu quero ter onde dormir sempre. Eu quero ter uma casa própria. Vamos pensar, por exemplo, se eu já tenho um trabalho hoje, eu não quero trabalhar de bico. Eu quero ter um emprego seguro, eu quero garantir. Eu quero pegar os recursos que eu já tinha e eu quero assegurar eles. É a necessidade de segurança. Essas duas primeiras, onde será que eu estou? Onde eu estou? O problema filosófico. Onde eu estou no vídeo. Aqui são as necessidades primárias, né? O primeiro nível. Aqui, necessidades primárias. As outras aqui são as secundárias. Amor e relacionamento, ele colocou aqui, são as necessidades sociais, que aqui ele colocou essa parte de relacionamento até correta, né? Que as necessidades da pessoa se relacionar, sejam no emprego, sejam relações amorosas mesmo, né? Família, amigos e tal. Estima, que eu tento lembrar dela, porque eu esqueci às vezes, como estima, autoestima, que é tanto ser bem quisto pelas outras pessoas, a ser querido, como também você se reconhecer, se aceitar. E a realização pessoal, autorrealização, eu já ouvi, acho que foi o Ravazolo dizendo, o professorzão lá, porra, que é a autorrealização, diz respeito à pessoa ser tudo aquilo que pode ser. Essa última, inclusive, o Maslow diz que ela nunca pode ser preenchida. A pessoa vai tentando preencher todas e a autorrealização nunca vai ser preenchida. Que se você conseguir, por exemplo, ser presidente de uma grande empresa, você vai querer o quê? Não, agora eu quero expandir a minha empresa. Eu estou expandindo a minha empresa. Não, eu quero que a empresa seja global. Coca-Cola da vida. Não, eu sou a Coca-Cola, mas aí a gente vê, por exemplo, a missão da Coca-Cola. A visão, melhor, da Coca-Cola, que é que um dia, em qualquer lugar do mundo, quando alguém abrir a torneira, sai a Coca-Cola. Uma visão basicamente impossível, né, de se realizar. Aí, tipo, eles não acham isso. Mas aí a gente vai tentar sempre chegar a um nível a mais. A de autorrealização, ela nunca é feita. Aqui o que costuma ser coroado é o design da pirâmide mesmo e o conceito de que uma necessidade satisfeita, ela não motiva. É a ideia de sempre estar preenchendo uma necessidade mais inferior que vai levar a pessoa à motivação. Uma coisa também. Motivação não dá para ser generalizada. Ou seja, se uma questão chega para vocês e disser, se aplicando a hierarquia das necessidades de Maslow, determinado gestor deve priorizar necessidades fisiológicas. Essa questão, só se as outras estiverem mais erradas, né? Ela vai estar errada também. Porque elas têm que ser apuradas, as necessidades, individualmente, de pessoa para pessoa. Pode ser que determinada pessoa já tenha as suas necessidades fisiológicas completas, as de segurança completas, no caso ele tem necessidade de maior reconhecimento, necessidades maior sociais, entendeu? Isso daí vai depender de pessoa para pessoa, ok? Passando, a gente tem a RC, ou a gente pode pegar em inglês, né? Seria RG, que são 3 necessidades. Elas são bem similares a essa daqui. Só que no caso ele faz uma adaptação. São necessidades de existência. Isso daqui, existência, seriam os primeiros 2 níveis da pirâmide, né? Relacionamento, que aí ele compreenderia, é dito por Aldef, que relacionamento compreende a parte de necessidades sociais e a parte mais externa de a necessidade de estima. No caso, as necessidades de estima de outras pessoas, isso daí teria dentro da necessidade de relacionamento e necessidade de crescimento, que preveria a parte de autoestima e de realização pessoal. Por que ela é diferente? Além de estruturar em 3 níveis, aqui ele prevê um mecanismo de frustração-regressão. É assim que ele chama. Que no caso, eu tenho necessidades de existência, elas estão preenchidas, em tese eu iria para a necessidade de relacionamento. Mas aqui não é uma pirâmide, ou seja, eu posso pular e da existência direto para crescimento, eu posso inclusive nem me preocupar com relacionamento, né? E eu posso também, tenho necessidades de existência, eu tenho necessidade de comer, beber bem. Aí beleza, aí eu vou lá tentar necessidades de crescimento. Não consegui, eu me frustro e eu volto para as necessidades de existência. Eu vou para beber até cair. Pronto, eu voltei. Isso é possível. É uma coisa que ela é mais adequada à realidade. Que você pode pular níveis, você pode incentivar também 2 níveis, coisa que Maslow não aceita. Maslow diz que só pode ser incentivado um nível de cada vez. Se você tentar incentivar 2 níveis, você vai estar perdendo tempo, porque o que importa mesmo é o nível mais inferior. Aqui, como não é uma hierarquia, né?
você pode incentivar 2 níveis de cada vez e tem esse mecanismo. O que eu acho mais interessante é esse mecanismo de frustração-regressão, de você voltar para uma necessidade, em tese, já preenchida ou suficientemente preenchida, porque você frustrou uma necessidade superior. Isso eu acho bacana. A inovação. E aqui, o segundo mais cobrado. Vou mudar essa cor aqui para não ficar tudo no vermelho. Ah, que pena, não tem um rosinha. Vou botar um coraçãozinho roxo. Tá tudo roxo no slide mesmo. Vou botar aqui. Como o próprio nome da teoria já diz, são 2 fatores que Herzberg acredita que se envolvem quando se fala de motivação. Um desses fatores é os fatores motivacionais. Você não tendo fatores motivacionais, você vai estar neutro. Você não está triste, mas você também não está insatisfeito. Você está na neutralidade. Os fatores motivacionais são ligados ao cargo. Se você tem um cargo chato, repetitivo, você não está desmotivado só porque o cargo é chato. Você também não está motivado. Você está ali 0 a 0, neutro. Beleza? Você estaria aqui. Agora, se existe uma ideia de rotação de cargos da sua empresa, se é feito um programa para enriquecimento de cargos, você vai acabar ficando satisfeito, porque o seu cargo foi enriquecido e é ligado a isso. E na insatisfação, nos fatores higiênicos, né, é aí que entra o dinheiro, que são coisas que a existência deles é pré-requisito básico. Entendeu? Se você não tiver um fator higiênico, por exemplo, o ambiente onde você trabalha é tremendamente sujo, você vai estar bastante insatisfeito. Apesar do seu cargo ser muito bom, você vai ficar insatisfeito porque não estão cumprindo o requisito mínimo. Não, como é que eu posso exercer minhas habilidades em um lugar completamente sujo? O salário também entra aqui, que tipo, eu fui contratado para receber R$ 1.200. Então eu vou lá, estou recebendo R$ 1.200. Aí vem meu chefe e diz, poxa, você não está motivado o suficiente? Não, tá fazendo nem sua obrigação direito, é para você me pagar dia 5, tá me pagando dia 10. Entendeu a ideia? Que a existente de fator higiênico previne a insatisfação. Ou seja, você está boa. Não teve isso, você está insatisfeito, independentemente dos outros fatores, né? E os fatores motivacionais é o enriquecimento do cargo. Que aí os dois, em tese, eles têm que cooperar. São 2 fatores. Você não pode estar, por exemplo, com fatores higiênicos em baixa e motivado ao mesmo tempo. Mas aí tem bancas que dizem que isso é possível, já que Herzberg dividiu em 2 fatores, né? Isso é uma coisa para a gente ver com a banca. Isso é uma boa vantagem, inclusive, da gente ter questões de alternativa. Né? A questão de certo e errado da CESP é jogar no cara coroa, questão assim. Mas na IBFC, a gente vai poder combater uma alternativa com a outra. Leva isso. Motivacionais, eles são ligados ao cargo e eles vão gerar satisfação. E eles geram a não insatisfação, são os higiênicos, beleza? Partindo para a próxima, é muita teoria, viu? MC Cleland, MC, não é Mac não, é MC Cleland. É a teoria das necessidades adquiridas. É bem parecida com a de Alderfer. Opa, eu fiz uma coisinha errada aqui, fiz um cagaço. Não é crescimento não, crescimento é da outra. É MC Cleland. Sabe por que é MC Cleland? Porque no Brasil, MC ele faz mas MC Cleland, ele faz realização, afiliação e poder. Seriam as necessidades. A realização é igual aquela necessidade lá de realização, que é de excelência, de exercer o que você pode fazer, né? De fazer um bom trabalho, a realização. A afiliação é relativa àquelas necessidades sociais e poder é a necessidade de exercer uma influência. Essa daqui ela não é tão cobrada e ela é bastante simplesinha, até porque a gente já meio que estudou. Uma coisa que eu vi de diferenciado é que é dito que a necessidade de realização ela é baixa, bem baixa, em um bom gerente, porque um bom gerente ele tem maior necessidade de poder, de exercer de sua influência, sua autoridade, e ele tem necessidade sim de afiliação, de ser bem considerado pelos seus funcionários, vamos dizer assim, pelos seus subordinados, mas é uma necessidade baixa também. A necessidade elevada é uma característica de um bom gerente. Essa teoria, ela teve uma boa aplicação prática, só que ela depende de um estudo amplo e as necessidades, elas são diferenciadas para cada pessoa, como eu já disse, né? Então tem que ser um estudo caro, realizado com calma, com cada funcionário, além do que essas necessidades, elas mudam. Elas não são igual à ideia de necessidades fisiológicas adquiridas de Marx, certo? Elas não sobem. Uma pessoa que tem necessidade de poder, ela vai ter necessidade de poder por um tempo, até que determinada coisa satisfaça, ou deixe alguma coisa aconteça. Não é como a outra que tem necessariamente que uma ser preenchida e a outra vai ficar. Você tem que analisar que qualquer uma delas ela pode acontecer, inclusive várias ao mesmo tempo, ok?
mas é mais tranquilo. Focaria na de Hasber e na de Maslow's. Expectância, agora a gente entra nas teorias de processo, né? Aqui a gente não quer saber o que motivo, que aqui a gente está vendo, só necessidade disso, daquilo. Não, aqui ele quer saber, alergia chato. A gente quer saber como a gente vai pegar e vai deixar uma pessoa motivada, né? E aqui a primeira teoria, e a mais cobrada, é a de Viktor Vrum, a teoria da expectância ou da expectativa. A gente pode pensar assim também. Ela tem 3 elementos básicos. O primeiro dele é a expectativa. Vamos pensar, por exemplo, no nosso concurso, beleza? A gente tem a ideia, a expectativa de que, se a gente estudar todo dia uma determinada quantidade de horas, responder todo dia uma determinada quantidade de questões, a gente vai acertar várias questões também no dia da prova, certo? Essa é a expectativa. Feita a expectativa, a gente vai lá exercer a instrumentalidade. A gente vai fazer o plano. A gente pega e faz o desempenho, aplica o desempenho. E a gente tem a ideia de que esse desempenho levará a recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é, eu acertei uma boa quantidade de questões, eu provavelmente vou ser nomeado. Beleza? Essa é a ideia de instrumentalidade. E por fim, tem a ideia de valência, que é uma ideia abstrata, mais abstrata do que essas duas, aliás, né? Essa daqui é botar a mão na massa mesmo. E essa daqui também é abstrata, a expectativa. A valência é o valor. Se eu for concursado, eu vou ter mais dinheiro, eu vou poder comprar uma roupinha melhor, eu vou poder comprar um notebook que escreva melhor na tela. Esse tipo de coisa. Beleza? Essa é a ideia de valência. Beleza? Próximo. A teoria da equidade distanciadas. Eu lembro que a gente falou recentemente, para mim, bem recentemente, sobre equilíbrio organizacional. Essa imagenzinha é a imagem clássica, né? Quando as pessoas falam de igualdade e equidade. Mas a equidade de Stacey Adams, ela envolve 4 tópicos. É um pouquinho mais complexa do que essa ideia simples, né? A ideia de dar aos iguais, o igual e aos desiguais, coisas desiguais, entendeu? Ela tem 4 pontos. Deixa eu apagar aqui. Senão vai ficar parecendo que um é mais importante do que o outro, mas não tem isso. Deixa eu ver aqui. Realmente precisa de um microfone, a garganta tá doendo. Aí, sério. O primeiro ponto dele. Isso aqui são pontos de comparação. Eu estou em determinada empresa. No caso, eu vou ter colegas de empresa. O primeiro ponto que eu vou comparar vai ser o quê? Eu comparo meu desempenho com o que a organização me oferece, certo? Eu vou comparar desempenho, ou melhor, eu vou comparar o meu esforço com os incentivos da organização. Além disso, eu vou estar comparando os incentivos meus com o outro externo. É assim que é dito. O outro externo, no caso, é a situação de que ele faz e também com o desempenho do meu colega. Eu recebi R$1.000 e meu colega recebeu 1.500. Qual o meu desempenho? O meu desempenho é trabalhar 5 horas por dia e ele trabalha 8. Tudo bem, condizente. E por fim, eu vou comparar também eu com o outro interno. Beleza. Aqui, eu sou técnico administrativo, ganho R$1.000. Mas na outra empresa, eu fazia exatamente a mesma coisa, ganhava 1.200. Se a pessoa perceber uma dessas 4 realidades aqui, a ideia de eu estou se esforçando mais e ganhando a mesma coisa, ou eu estou se esforçando menos e ganhando mais, pode acontecer também. A pessoa vai tentar fazer estratégias para que ela adeque a essa realidade, que essa realidade de falta de equidade ela é conflituosa. A pessoa pode, a início, repensar a situação, por exemplo. Beleza, eu trabalho mais, eu ganho menos, só que eu não tenho controle de horário, eu tenho uma vaga melhor, eu tenho um plano de saúde melhor do que o fulano, eu tenho mais influência nos ramos da organização. A pessoa vai tentar se adequar, de alguma maneira, repensando a sua situação. A pessoa também pode ir lá e pedir o famoso aumento, uma ideia também de readequar. E por fim, ela também pode acabar desistindo, simplesmente pedindo a sua demissão, porque não, tentei do que era possível, tentei repensar, tentei conversar, tentei resolver, e aí, isso aí, essa é a ideia de equidade, que você tem que dar aos iguais e aos desiguais, e sempre pensando na correlação. Incentivos, trabalho, incentivo, desempenho, sabe? Dor de garganta. Fixação de meta. Essa teoria aqui, ela já não entra na... não, essa daqui ainda entra... É de McGregor, que não entra na ideia de processo. A fixação de meta. Locke era muito simples. Ele dizia que para você garantir um bom desempenho, para você garantir não, para você melhorar a motivação e tentar um melhor desempenho no funcionário,
você deveria fixar metas. Esse seria o trabalho principal do chefe. Fixar metas e dar feedback. Aí ele dizia que a meta, ela deve ser uma meta inteligente, claro, né? Ela deve ser específica, ela deve ser mensurável, ela não pode ser uma meta que tipo, prestar um bom serviço. Sim, mas o que é um bom serviço? Não é mensurável, isso não tende a deixar um funcionário motivado. Ela deve ser difícil, mas não impossível. Um funcionário que por exemplo, um funcionário que faz sapato. Você faz 10 sapatos por dia, você chegar para ele, eu faço 15 sapatos, é uma meta difícil, e a depender da empresa pode ser razoável. Agora, se você chega a um funcionário que faz 10, eu quero que você faça 30, convenhamos que independentemente de trabalhar na empresa ou não, o cara fez 10 por últimos 10 anos. Você acha meio difícil, né, que ele faça isso, né? Meio beirando o impossível. A pessoa não vai se sentir motivada. E o que eu já falei também, o feedback, que é muito importante para dizer o que o funcionário fez, o que ele não fez, bem como o suporte organizacional é muito importante. Vamos pensar que, nesse exemplo mesmo do funcionário, que eu não melhorei a assistência dele, não aumentei a velocidade da máquina, pensando que ele é um trabalhador de uma linha de montagem, né? Eu não fiz nada para adequar ao desempenho maior que ele tem. Como é que ele vai conseguir um desempenho maior se a organização não está apoiando? Isso daí também tem que ocorrer. Essa é a ideia de Locke. Você tem que fixar uma meta e prover os meios para que o funcionário possa realizá-la, certo? A teoria do reforço de Skinner. Essa é uma caixa de Skinner. Aqui tem um pombinho, né? Esse pombo, ele aperta um determinado mecanismo e aqui embaixo cai o negócio, cai a comidinha dele, beleza? Com o passar do tempo, Skinner conseguiu fazer isso. Essa caixa, ela conseguia fazer com que o pombo fosse educado para apertar o botão e tal, beleza, certo? Isso daqui não parece ter muito uso à primeira vista. Mas Skinner pensou que isso era uma forma de educação e outra. Se funciona com pombo, talvez funcione com o ser humano. Ou pior, funciona. A gente não é nada mais que um pombo. Só que ela tem um viés um pouco negativo, né? Que é a viés de manipulação. Que você, por determinadas práticas, a clássica prática de dar um biscoitinho pro menino, que aí você estava manipulando ele até comportamentos que ele não teria. Você estava induzindo o comportamento. Isso não é uma coisa muito bem vista, mas é uma teoria também. Ele tinha a ideia de, basicamente, duas ideias, que era o de reforço positivo, de dar uma recompensa por um bom comportamento. No exemplo do pombo aqui era a ração do pombo, né? No caso, se ele apertasse o botãozinho. E para uma pessoa, poderia ser, por exemplo, uma saída mais cedo, alguma coisa assim, né? E a ideia de extinção. Você tirar algo que seria positivo. Uma pessoa que sai mais cedo porque ela faz determinado comportamento, se ela cessa esse comportamento positivo, a gente também tira a saída mais cedo dela. Que é essa ideia. Mas é uma ideia meio manipulatória, meio mal vista. E começado com animais, né? Nada contra, mas uma coisa que é aplicada com um animal, aplicar assim com um ser humano, como se fosse adestrando uma pessoa, não parece muito adequado, né? McGregor, esse daqui, último, esse daqui, ele permite uma visão bastante geral, até da ideia de gestão de pessoas, que ele tem as teorias X e Y, que elas são tanto teorias de liderança, como teorias de motivação, e elas também podem ser usadas para interpretar a visão antiga da gestão de pessoas, que é uma gestão de pessoas X, que ela pensa nas pessoas com desconfiança, sempre vigiando, fiscalizando, impondo regras e regulamento, descrédito, não acredita nas pessoas, né? Centralização, as pessoas que trabalham na organização não são boas, só o chefe que deve decidir. As atividades devem ser o mais simples possível para evitar erros, já que todo mundo é preguiçoso, né? Autocracia. E pessoas como recursos. Aliás, eu pensaria aqui ainda mais, a gente poderia ir até a ideia de pessoas como custos como um mal necessário, né? Já a teoria X, que é uma teoria que pensa a administração como uma coisa mais nova, mais recente, com mais confiança, pessoas, elas são pensadas como colaboradores, elas merecem liberdade e autonomia, elas podem ter um autocontrole, a gente só vai apurar os resultados delas, né? Delegação de responsabilidade, descentralização das decisões também são coisas importantes para você reconhecer o crescimento do funcionário. Atividades criativas, né? Democracia, aqui em discordância com a ideia de autocracia, as pessoas participando do processo decisório e as pessoas como parceiros da organização. Bom, com isso a gente termina esse vídeo sobre motivação e ficamos por aqui. Falou, valeu! Não esqueça do like, curtir, comentar, se inscrever no canal.